Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um episódio do podcast Conexão Econômica, o podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E nessa temporada de 2026 nós estamos trazendo grandes temas do debate nacional. Evidentemente, um ano eleitoral, temos eleição para a presidência, para governos estaduais, para o Senado, a Câmara Federal, as câmaras estaduais, então é rico para discutir aí esses os principais problemas da economia brasileira. E particularmente nesse ano, especialmente, nós estamos iniciando esse programa, gravando aqui em abril de 2026, um tema que está muito discutido no Brasil, está relacionado ao endividamento e inadimplência das famílias brasileiras. Tema que tem aí um grande alcance, não só microeconomicamente, no orçamento das famílias, mas tem um impacto macroeconômico muito importante. Para discutir esse tema, eu trouxe aqui duas craques nesse assunto, duas pessoas que conhecem profundamente as questões principais envolvidas nessa discussão, e a gente tem a oportunidade aqui da Caterine, que que é engenheira civil, Caterine, economista também, é doutora na USP, trabalhou muito tempo no Banco Central, não é isso? E tem aí uma ampla atuação nessa área. E nossa amiga também, a Ana Nout, que é mestre pela EPGE, da FGV, tem aqui também uma longa... Depois eu vou querer assim, discutir com vocês também a experiência profissional de cada uma, né? Vocês têm uma longa participação nessa discussão do endividamento. Eu acho que, Caterine, acho que hoje é um dos principais temas de discussão no país, porque acho que, seja as estatísticas do Banco Central, seja as estatísticas da Confederação Nacional do Comércio, da Serasa, mas é um quadro que mostra um agravamento na situação de endividamento e, por consequência, na inadimplência das famílias, né? É importante entender como é que a gente chegou, Catarina, nessa situação e por que se tornou realmente um tema de primeira ordem no debate nacional. Tá. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse tema, de fato, é extremamente relevante. Ele é uma decorrência da questão de crédito, da geração de crédito na economia, que é uma das áreas que eu me debruço bastante, né? Tendo trabalhado no Banco Central, a minha área era a área de política econômica, então nós acompanhávamos diversas variáveis e o canal de crédito é um canal pelo qual você transmite a política monetária para controlar a taxa de inflação. E é uma variável extremamente importante. Extremamente, né? Importante, e eu tenho a sensação que recebe menos atenção do que deveria. Não né? É essa discussão. Então, quando eu saí do Banco Central, resolvi me dedicar a olhar mais de fora do Banco Central, né, e dar minha contribuição para disseminar esse tema e fazer com que as pessoas olhem com bastante carinho e atenção. E aí não é de agora essa preocupação com o crescimento do endividamento, né? Na verdade, é um processo natural. Crescer o endividamento numa economia que está num processo de desenvolvimento não é uma coisa anômala nem indesejável, muito pelo contrário. Né? O acesso ao crédito é uma agenda do Banco Central faz muito tempo. Que se lembrar lá na época de inflação, aquela inflação imensa, os únicos que conseguiam se defender da inflação era o pessoal de mais alta renda e que tinha o melhor preparo e que tinha acesso ao banco. Então, conseguia fazer aplicações financeiras que corrigiu, em parte, a perda do poder aquisitivo pelo processo inflacionário. E aí, a camada de menor renda tinha que arranjar outros mecanismos de proteção. Eu tenho uma amiga que fez uma tese na época, e uma das formas que eles se defendiam era comprando eletrodomésticos. Eles criavam um mercado secundário de eletrodomésticos. Porque compravam, quando precisavam de dinheiro, vendiam um eletrodoméstico, que era uma forma, porque daí o valor subia, eles não tinham acesso ao crédito, então ficavam procurando uma garantia, né? Uma espécie de garantia. Procurando mecanismos para se defender. Então, aumentar a bancarização, trazer a população de mais baixa renda para o mercado financeiro, e para poder acessar crédito, para poder constituir reservas, né, que corrigissem pela taxa de juros, faz parte da agenda da autoridade monetária.
Mas por que esse alardeamento que nós temos hoje dessa discussão do endividamento, né? Porque pelo que você está falando, o endividamento ele é um processo natural do próprio desenvolvimento de uma economia. Isso, da agenda das pessoas. A questão que pode trazer problema é quando você se endivida além do que seria confortável para a manutenção das suas dívidas, dos seus compromissos mensais. Sua capacidade de pagamento. Exato. Então, né? Que afeta o seu bem-estar. Quando chega nesse nível, aí a preocupação acende a luz amarela. Exato, porque o que acontece? Quando você toma crédito e traz uma renda que você teria lá para frente, né? Você ia receber antecipa, né? Você antecipa. E aí vem um assunto que a Ana conversa, assim, nós já conversamos antes e ela gosta, tipo assim, a urgência no consumo. Né? Você tem uma urgência de consumir que não foi tão postergada com a inflação, com a redução da inflação. Quando a inflação era alta, se entendia a urgência de consumir porque os preços iam variar. Agora os preços já não variam muito. Tá bom, a cesta não é toda igual, uns preços sobem mais do que outros, mas enfim, essa urgência, né, Ana, que é complicado. Exatamente. A questão do crédito, né? O crédito, ele é positivo, né? Ou seja, você... Até a palavra crédito, né? Está dando um crédito a você, né? Ou seja, confio em você, né? A questão é quando realmente parte para um descontrole, né? Que isso realmente as pessoas não... fazem uma reflexão sobre por que eu estou solicitando esse crédito, né? Muitas vezes, assim, eu preciso de todo esse crédito que eu posso... estou elegível a... Né? Assim, fazer uma decisão, né, em relação a isso tem implicações no futuro. Né? Então, aquela questão das decisões intertemporais. Né? Ou seja, eu quero realmente, eu vejo as minhas questões hoje, porém, isso traz impactos, né, no amanhã. Né? E realmente acaba que, muitas vezes, por oportunidades ou porque vê ali alguma questão em termos de impulso, que a gente acaba se deparando, as pessoas acabam se deparando em situações que elas não Mas deixa eu colocar mais uma questão nessa sua observação, e já indo na direção em que a Caterine falou. Se o crédito é importante, não tem problema a gente se endividar, etc., mas eu acho que um ponto central é que tipo de endividamento... você ia colocar. Que eu ia colocar agora, pegando esse gancho da Ana. Quando você tem... Só um detalhe. Por exemplo, você vai comprar uma casa própria. É difícil você comprar uma casa própria à vista. Você não vai comprar. Você tem que financiar 30 anos e tal. Carro. Carro, né? também. Carro. Próprio eletrodoméstico. Então, existem boas justificativas pelas quais você antecipa isso para o endividamento. E tem algumas oportunidades. Por exemplo, cartão de crédito, né? Você posterga o teu pagamento, ao invés de fazer agora, você faz uma data futura no mês que vem. Agora, nós temos com o processo de bancarização, vamos chamar de bancarização... O que é bancarização? Veja quem está nos assistindo aqui, tem que sair daqui sabendo todos os conceitos a questão da linguagem simples. Né? Como é que é? Português para todos, né? Português para todos. Vamos falar em português para todos. Então, quando você traz esse número grande de pessoas que não tinham acesso ao crédito, eles eram desbancarizados e passam a ser bancarizados. Pode ser em bancos tradicionais, podem ser fintechs, pode ser cooperativas, né? Mas eles têm acesso ao sistema financeiro. Nesse processo, que foi facilitado tanto pelo surgimento dessas novas instituições, como por meios de pagamento, simplificação dos meios de pagamento, como o Pix. Né? O Pix simplificou muito. Como um processo de digitalização das transações financeiras. Para você ter um Pix, você precisa estar bancarizado. Uma conta corrente, sim. Uma conta corrente. Então, aí você está dizendo que o Pix acaba estimulando as pessoas, porque todo mundo tem Pix. Né? O Pix é muito recente, né? O Pix é de agora, mas assim, teve um crescimento exponencial, porque evita de você ficar andando com dinheiro. Tem vantagens e desvantagens, muito mais vantagens do que desvantagens, porque há uma racionalidade no uso. Mas o que eu queria trazer é assim, você trouxe um contingente de pessoas que não estavam acostumados a lidar com essa alternativa adicional de recursos.
né? Entendi. Então, você tem um contingente de pessoas mais treinadas para usar o sistema financeiro e pessoas que acessaram o sistema financeiro que não estão tão treinadas. Então, por exemplo, que não sabem bem a diferença entre um financiamento imobiliário, rural e carro é fácil, porque daí você dá garantia, né, e sabe o que você está comprando. Mas tem acesso ao cheque especial, tem acesso ao cartão de crédito, você tem acesso ao, já falei, cheque especial, cartão de crédito, Crédito pessoal mesmo, não consignado. Não Aí você tem a consignado. modalidade... Crédito consignado. Cada uma dessas modalidades de crédito, ela traz características que facilitam o seu uso. Então, é muito mais fácil você pegar um cheque especial do que financiar uma casa. Né? Porque a casa você tem que dar garantia, tem uma porção de tem por um mês procedimento e tal. aí. E são decisões de mais longo prazo. Essas outras decisões que nós chamamos de crédito emergencial, para o lado do tomador, ela é bem mais fácil. Você falou... Pode continuar. Né? Então, é um crédito emergencial, porque ele é um crédito de curto prazo. Então, as pessoas nem sempre é um processo de aprendizado, elas não estão alertas, né, que cheque especial é uma operação de um dia. O cheque especial é um empréstimo de um dia. Se você ficar 2 dias, é como se no segundo dia você estivesse tomando um outro empréstimo. No terceiro dia, um outro empréstimo. A cada dia incidem todos os impostos que incidem sobre uma operação de crédito normal. Né? Então, o cheque especial, eu mesmo já fiz isso. E aí fui alertada. Ela está se entregando aqui, viu, Ana? Mas importante. Todos nós eu fizemos, fazia, lógico. eu aplicava um pouquinho, né, decidia quanto eu ia reservar naquele mês, e aí um mês meu dinheiro acabava e o mês não tinha acabado. Então, sobravam uns 3 dias, o que eu fazia? Como diz, que sobra... Sobra mês, né? Sobra dias, né, no mês. Aí, o que eu fazia? Eu entrava no cheque especial, são só 3 dias. Acontece que, às vezes, o que eu pagava no cheque especial por esses 3 dias, né, era mais do que eu ganhava na minha aplicação. Pode ser, é uma estratégia minha, não quero tirar da aplicação, mas eu tenho que saber... Nem você está orientando... Não, de jeito nenhum, não é para fazer isso. Aí depois... Vou assistir o podcast e vou dizer, viu? Olha, a Catarina mandou o seguinte... eu acho que é uma estratégia. Uma questão, uma contingência. É uma estratégia, mas não é uma estratégia recomendável. Quando eu reclamei com o sujeito, por quê? Estava comentando já, porque eu sou interessada em crédito faz muito tempo, acho que é absurdo. Eu tenho aplicação, eu tenho... E mesmo assim... E a minha taxa de juros ao mês é 7% ao mês, que dá uma fortuna ao ano e tal. Ele pegou e disse assim, pô, Caterina, mas você está pegando uma das taxas de juros mais caras que existe. O crédito especial, né? 150% ao ano. Que tá mais ou menos, alguma coisa assim. Só é mais baixo do que o cartão de crédito rotativo. Que também eu acho que, assim, se nós pudéssemos dar uma recomendação ou falar alguma coisa que as pessoas lembrassem cartão depois... Cartão de crédito não é renda. Não é renda e cartão de crédito se paga no vencimento. No vencimento, você vê lá o que tem que pagar naquele mês. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui nessa nossa discussão que está bastante animada. Eu lhe dizer uma coisa. Você falou na bancarização e voltando um pouquinho digitalização. Ali... Exatamente, é isso que eu ia falar. A digitalização e ali no meados da década de 2010 para frente ali, parece que a coisa tomou se acentuou, inclusive pelos smartphones. Isso. Né? Que é uma coisa que... Isso realmente produziu esse efeito de... Facilitar E facilitar por bem e por mal, porque aí você acaba também, se não tiver os cuidados, você acaba se endividando onde não se deve endividar. Isso. Então, isso chama... Agora tem um outro... Tá tudo certo, faz parte do processo. A bancarização, a digitalização, os meios de telecomunicação, né? Se você olhar, teve um relatório recente de cidadania financeira que o Banco Central publicou essa semana, e aí ela mostra que o número de transações por telefone é muito maior do que bancária ou do que pela internet. No smartphone? Usando o telefone. Faz muito mais transações por telefone, porque tem muita gente que não tem computador em casa, mas tem telefone. Tem telefone. Só que, assim, recentemente, a Talimba teve um outro processo, que estamos num momento onde você tem a própria política pública tem estimulado. Então, de um tempo para cá, e não sei se precisamente pode ser da década de 2010 para cá, mas mais recentemente, depois da pandemia, durante a pandemia, que não dava para ter deslocamentos, os pagamentos de programas governamentais passaram a ser feitos com cartões.
Então, Bolsa Família é um cartão. Você se aposenta, tem cartão. Se você não tem cartão, né? Pé de meia tem cartão. cartão. Então, você traz é um processo da bancarização. Você criou a instituição, você tem a digitalização e todo mundo tem um cartão. O cartão significa você poder debitar e tirar, não necessariamente é o cartão de crédito. Mas para facilitar o recebimento. Isso, vai lá para aquela conta e aí já tem um cartão para poder sacar. E aí o banco ou a instituição financeira já oferece um cartão de crédito. Entendi. Então, você tem um processo assim do próprio mecanismo dos programas sociais. E aí, eventualmente, às vezes acontece do governo querer estimular o crescimento da economia. Aí eu vou chegar, antes de nós irmos para as consequências microeconômicas do excesso de crédito, por uma consequência macroeconômica, né? O crédito, ele pode ser usado para suavizar o ciclo econômico. O que é isso? Pelo amor de Deus. A economia cresce, Fala em português para o nosso... Pleno português, né? Português senão, para né? todos. Então, vamos lá. Você é despedido, né, daqui da... Não, pelo amor de Deus. Não, mas é legal isso, mas né? É importante, né? Você então, trazer porque a as gente questões vive, dos às conceitos, vezes a gente parece que a gente né? vive na bolha e acha que o que a gente fala, que todo mundo entende. Mas vamos lá. Desculpa. Enfim, principalmente quem trabalhou em sistemas Central, muito regulados, né? Em ambientes muito regulados, Verdade. você acaba ali focando muito num linguajar técnico Que não é o... Não é, realmente. E aqui a nossa intenção no podcast, nesse podcast particularmente, é de levar esse conhecimento, né, para as pessoas. Para o máximo de pessoas possíveis. Não, mas é isso, assim, o ciclo econômico funciona normalmente assim. As economias crescem, vão crescendo, acelera. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz, você vai usando o máximo de recursos, você Gastando usa todo o tudo. dinheiro que você tem. Felicidade perpétua. Né? Não, as empresas vão investindo, vão fazendo o máximo e as pessoas querem comprar mais, que você tem um tanto de empresas ofertando, tanto de pessoas consumindo. Mas eu tenho uma hora que estica a corda e daí tem que começar a dar mais devagar, né? As pessoas estão super empregadas, os salários vão subindo, as empresas têm que subir custo, né? Eventualmente, quando isso bate na inflação, o Banco Central tem que tomar uma atitude. O Banco Central é a instituição que tira a cerveja na hora do auge da festa. Né? E assim, olha, estamos chegando... Gostei dessa... mas ele é o mal-humorado do pedaço, né? Todo mundo que trabalha em Banco Central sabe, porque faz parte. Porque a inflação é o mal maior. A inflação é o mal pela qual você não sabe se o preço que estão te cobrando por esse cafezinho, pelo pão... Então, é um preço que vale a pena. Sim. Então, a instabilidade de preços, né? Daí já é outro podcast, mas enfim. Mas aí tem, por alguma razão, ou a economia explode, ou um sistema não dá conta, mas aí a economia começa a desacelerar. Aí reduz o emprego, reduz os salários, as empresas não produzem mais, algumas empresas quebram e você pode entrar ou não em recessão. Mas é normal as economias crescerem e desacelerarem, acelerarem, isso que a gente chama de ciclo econômico. Ótimo. Então, imagine o Ataliba lá ganhando todo feliz R$100 por mês dele, né? Tá lá com R$100 e gastando R$100. O Ataliba podia pensar que daqui a 6 meses, 1 ano, talvez ele não esteja empregado. Sim. Então, ele separa um pouquinho dos R$100, né? Faz uma reserva para ele consumir lá na frente, quando ele estiver desempregado. Então, você faz reserva e usa o crédito depois. Então, essa tua reserva funciona de crédito para alguém. Ah, tá. Então, o crédito, em geral, faz esse papel de suavizar, né? Ele estimula as pessoas a terem uma reserva e outras pessoas poderem usar o teu dinheiro e lá na frente alguém vai te devolver isso, e você vai ter dinheiro. Então, o crédito faz esse papel de suavizar. Se ele faz esse papel de suavizar, ele também pode fazer o papel de acelerar. Porque o Ataliba tem uma renda de 100 todo mês, aí o banco pega e diz assim, o Ataliba é um cara bacana, então eu vou dar um crédito de 20. E o Ataliba esquece que esse 20 dele... Não é dele. Não é dele. Entendi. Ele vai ter que pagar lá porque a Ana reservou esses 20, né? Para um problema lá na frente. Aí o Ataliba vai lá, gasta os 20, feliz da vida, eventualmente reduz a renda ou perde o emprego lá na frente, tem que pagar o 20 da Ana. Tudo isso é intermediado pelo sistema financeiro, né? Mas então macroeconomicamente, quando você está muito esticado no crédito, como parece que acontecer agora, as pessoas começam a ter um comprometimento de renda muito, muito grande.
e elas conseguem ter uma inadimplência, e a inadimplência começa a crescer, elas vão ter que se desalavancar, se desendividar. A alavancagem, normalmente, é usar o dinheiro do outro para crescer, né? Então, você vai ter que se desalavancar, e aí, quando você desalavanca, significa pagar o que você está devendo. Aí, você reduz o seu nível de consumo. Aí, quando estica muito crédito, quando a economia está no ciclo de crescimento, se a alavancagem das famílias está muito alta, quando você começa a desacelerar, o ciclo de desaceleração é mais profundo e mais prolongado. Então, você tem uma preocupação macroeconômica, né? Além das micro, vai lá. Eu quero daqui a pouquinho voltar nesse ponto aí. Aguarde mas... aí, congele aqui esse raciocínio, volto já, porque Okay. tem algo... Mas eu queria... você estava falando na bancarização e que permitiu muita gente entrar no sistema financeiro, né? Sistema bancário, utilizar o sistema bancário. Mas aí, Ana, se a pessoa também entra no sistema bancário sem um conhecimento básico mínimo, né, de educação financeira, de inteligência financeira, o risco é muito alto. Ou seja, o crédito é importante, mas o crédito também traz consigo preocupações. Será que é isso que está acontecendo agora também? Quer dizer, muita gente entrou no sistema bancário e talvez tenha dificuldade de administrar essas suas finanças e aí gera também esse endividamento, por consequência, a inadimplência? Eu entendo assim que realmente essas questões, né, muito como você lida com o seu dinheiro, além de ser muito pessoal, né, porque traz toda uma questão de valores, da sua história, etc., tem componentes, né, que são inerentes até ao ser humano, né? Tem aí a economia comportamental, ela explica, né, a questão do sistema 1, sistema 2, o sistema... Depois vai explicar o que é o sistema 1 e o sistema 2. Ou seja, os o vieses, rápido, né, e o devagar, né, os atalhos mentais que a gente busca. Mas espera aí, Ana, aí agora ficou complicado agora. Agora a gente vai ter que explicar isso aí. Você botou na mesa aí esse bode, agora a gente vai ter que... conversar sobre, né? Vamos lá. Mas então, na verdade, o que acontece? Tem uma parte de nós que ela é bastante intuitiva, ela é imediatista, né? E isso tem a ver com a própria evolução do ser humano, né? Ele tinha que dar respostas rápidas a um ambiente que era muito desafiador. Muito agressivo. Agressivo, então faz parte, né? É o nosso cérebro. Instinto, né? Exatamente. E tem uma parte que é a racional, lógica, das informações. Só que para a gente acessar essa parte, ela demanda energia, você analisar vários cenários, analisar várias possibilidades e, em geral, você acessar isso dá muito trabalho. Consome energia. Por exemplo, né? Se eu disser, Ana, quando você sair daqui, a gente está aqui na Candelária, você vai para casa, você não precisa pensar muito como é que você chega em casa, não é Exato. Isso? Agora, se você disser, Ana, você vai ter que ir em Fortaleza de carro. Aí eu tenho que realmente, né, parar. Gostou a rota. E Fortaleza é isso aí. É um bom destino. É um bom destino, mas enfim, você vai ter que parar, gente. Quantas horas eu vou demorar? Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou dormir? O que eu vou comer? Se eu vou precisar comer algo no caminho ou se eu vou levar a comida comigo. Então, assim, isso gasta energia, né? Exatamente, energia, decisões, né, planejamento. Então, assim, são questões que nós estamos lidando com isso o tempo todo, desde que a gente levanta da cama. Eu falo, né? A gente está sempre analisando e tomando decisões sob incerteza. Né? Se eu vou tomar café em casa, ou se eu vou tomar café na padaria, se eu vou, né? Quer dizer, mas é um bom projeto, né? Como ir para Fortaleza de carro é um projeto de mais longo prazo, exige uma reflexão maior. Como comprar uma casa. Exatamente. Ou um carro. Mas as pessoas quer dizer, o sistema 1 estaria ligado às decisões cotidianas. As decisões sem mais rápidas, mais rápidas, né? Que estão ali, mas outras decisões que aí você precisa acessar e fazer a análise. O que a questão do crédito, eu acho que eu vejo muito assim, no sentido de você se organizar, você avaliar. E, muitas vezes, as pessoas elas pegam um atalho, não, isso é uma oportunidade, porque aí, com isso, eu vou poder fazer X, Y, Z.
vou poder comprar aquilo que eu gostaria ou não. E, na verdade, você não pensar de uma forma de que aquilo pode vir a alavancar uma melhoria de renda, ou comprar um bem, ou há formas, né, de você endereçar isso de uma forma positiva, né, dentro da sua jornada, ou de uma forma que realmente não vai te trazer, Entendi. pode te trazer uma satisfação imediata, mas aquilo ali pode vir a ser um peso para você. Ter consequências, né? Ter consequências. E, assim, a questão de você colocar pessoas que ainda não estavam familiarizadas com essas... Com essa disponibilidade. Com essa disponibilidade, além de, assim, a questão de você entender, né? E aí entra nas questões de percentuais, taxa de administração, que às vezes taxa complexo, de juros, né? E aí entra a questão da comunicação, né? Da linguagem, né? Será que é a melhor forma de você estar lidando com essas pessoas que estão numa situação que são mais vulneráveis, né? Nesse sentido, né? De que não estão tão familiarizadas, né? Com essas dessas decisões, de repente você trazer de forma mais clara, mais fácil o entendimento, em vez de essa é a taxa que você vai, isso aqui significa tanto de reais, e aí ela poder com aquilo verificar dentro do seu orçamento o que vai ser de líquido, né? O que ela vai restar fora o que ela tem que pagar. Mas as pessoas, normalmente, isso todos nós, não é? Nós também, você estava falando lá que você entra no cheque especial. Não entro mais. Depois que o rapaz me explicou aquele negócio, eu não entro mais. Então, na verdade, todos nós acabamos tomando decisões sem muito pensar o que está fazendo, ou ali no dia a dia, e não tem uma reflexão, não é isso? Isso pode gerar problemas, né? Exatamente. Esse é o ponto, assim, do como... E, assim, a questão da educação financeira, dos conceitos, ela é fundamental nesse letramento, né? De entender o que são juros, entender... E você falou aqui em atalhos mentais. Você não explicou ainda o que são atalhos mentais. Justamente, né, são esses vieses, né, que, assim, nos ajudam, em vez da gente buscar fazer essa reflexão mais profunda, nós pegamos uma forma de decidir rápido. Isso. Então, assim, é um viés de confirmar o que eu já sei, ou eu tenho enfim, afirmar algo que eu já de forma preconcebida, eu já acredita naquilo? Já acredito. Então, são esses atalhos. Então, esses atalhos ou esses viés que você está colocando pode levar a decisões ruins, é isso? Exatamente. As decisões que realmente podem vir a prejudicar a pessoa, não agora, no presente, mas ter implicações futuras, né? Se elas não refletirem e usarem o crédito que elas têm disponível a elas, por conta dessas decisões rápidas, né, elas comprometem a renda delas, porque elas têm que pagar amortização e juros, e aí sobra pouco do rendimento mensal para elas atenderem aos outros compromissos. Elas geram uma angústia financeira dentro delas, em geral que transborda para as famílias, que pode ter impacto nas empresas na hora dela trabalhar, reduz a produtividade dela. Então, né, o que a Ana estava dizendo, assim, que todas as decisões vêm com essa bagagem toda, e às vezes não se reflete a respeito. Mas deixa eu colocar aqui um outro ponto. Então, a gente pode, de alguma forma, diria concluir, uma palavra muito forte, mas a gente pode intuir que esse processo de bancarização que você levantou essa questão inicialmente, que é algo positivo, por um lado, porque as pessoas terem acesso a crédito é algo positivo. A gente não pode discutir isso. Especialmente os mais pobres ainda, melhor ainda, com taxas mais baixas, etc. Mas isso deveria vir acompanhado, é isso que eu pergunto, em políticas públicas, porque não é ações específicas, mas devia ter uma organização de instrumentalizar a população de entendimento, é isso que você está falando. De conhecimento, né, para elas tomarem decisões bem informadas, né, do que elas querem fazer, consumir, se querem reservar, né, um tanto, ou se elas querem consumir, o que elas vão fazer, que modalidade e tal.
Tinha um outro ponto que você estava falando. Que Não, eu queria voltar. Assim, são vários temas, a gente vai e isso, volta. exatamente. Mas deixa eu só pegar uma parte que ficou ainda pendurada aqui. Você estava, inclusive vocês, no boletim macro, né, que é coordenado pela nossa grande amiga, a Silvia Matos, Silvinha, vocês alertaram um problema que, enquanto está no âmbito da família, ali no orçamento pessoal, etc., são ali questões microeconômicas, vamos dizer assim, né? Mas parece que o problema está atingindo uma escala maior, porque o consumo das famílias, ele representa em termos de 60% do PIB, um 60 pouco mais do PIB. Então, se você está dificultando, né, a capacidade das famílias, por um motivo ou outro, de não consumir ou ter dificuldade de consumir, você vai ter o rebatimento disso no próprio... Exato, era isso que eu estava comentando com você, né? Se você tem um número de pessoas com renda, mas imagina que o PIB é um prato de comida, as famílias consomem mais ou menos 66%, 70% desse prato de comida. As empresas, outro tanto, com seus investimentos, o governo com as suas transferências, outro tanto, um tanto vai para fora, né? O governo da renda e tal. Mas aí, quando as famílias vão lá com muita fome, vão comendo mais daquele prato, né? Elas pressionam o preço, porque não tem mais comida ali, né? Aí como é que um leilão, né? Aí tem mais pedaço de comida. Isso. Mas aí, se elas usarem a renda delas e lá na frente elas não tiverem renda, porque elas têm que pagar os empréstimos que elas tomaram, e aí elas não vão comer a parte delas no prato de comida, as empresas não vão vender. É isso que eu estava ligando com o que eu estava falando antes. Aí, quando a economia está desacelerando, o fato delas terem que pagar o empréstimo delas, que elas fizeram anteriormente, para pressionar, né, para poder comer tudo que elas estavam dispostas a comer, dada a renda que elas tinham, aí vai prolongar o ciclo de desaceleração, porque daí o governo vai ter que querer estimular e elas ainda têm que desalavancar, elas têm que reduzir o nível de endividamento. O Banco Central fez um box sobre isso, comparando com o período lá de 2014, naquela recessão, que ele usou como exemplo o consignado do setor público, né, dos servidores do setor público. Eles estavam muito alavancados. Aí, depois, quando a economia entrou em recessão, ainda que eles tenham salários estáveis, o salário não flutua, o salário do servidor público não flutua junto com a economia, eles tinham que pagar a dívida deles. Aí, do salário sobrava menos, eles não perdiam o emprego, mas mesmo eles, do salário sobrava menos para consumir. Então, o nível de consumo deles, quando a economia, na verdade, estava precisando de gás para voltar, né, não estava conseguindo, porque... e essa era uma das preocupações macroeconômicas que aquele editorial levantava, né? E posso ir para o segundo ponto que o editorial levantava? Aqui. Não, é que daí nós olhando essa coisa de crédito, e aí a Ana tem uma coisa muito interessante, Vocês não discordam, não, entre si? Não, nós discordamos, porque... eu queria que você discordasse aqui com o nosso... É que a Ana tem uma complementariedade de experiências que eu não tenho. Eu sei, tô brincando porque aqui. a Ana trabalhou com cessão de crédito consignado por um grupo de... outro tema que a gente entra, segura. É tanta coisa pra gente falar aqui que tinha renda, não é um grupo sem renda. Mas o que eu queria dizer, assim, um outro estudo que nós olhamos, usando dados do Banco Central, do Sistema de Registro de Crédito, abrindo crédito, as modalidades de crédito e as carteiras de crédito. Então, abrindo as carteiras de crédito por faixa de renda, né? Então, de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10 e mais aconteceu? Que 10, né? O pessoal de baixa renda tem uma proporção bem significativa da carteira de crédito deles na modalidade mais cara, que são as sem garantia. Cheque especial, rotativo de cartão de crédito e crédito pessoal não consignado. Eles têm uma proporção da carteira total deles maior nessas modalidades de crédito do que o pessoal de renda mais alta. Então, eles vão logo para o crédito mais caro, né? Eles usam mais. Mas né? por que esse efeito, né? Bom, nós não fizemos estudos antropológicos. Ana, qual é a desconfiança de por que... Acho que é facilidade. Facilidade, não tem. E aí, essa urgência de consumo, exatamente, né? a urgência e um atalho mental que realmente me ocorreu aqui. Esse termo atalho mental. O atalho mental você tem atalho mental? Todos nós temos, não tem como fugir. Graças a Deus
Deus que tem, né? Exatamente, porque senão você vai ficar fazendo ali Conta, racionalizações, né? E contas, Porque enquanto o perigo está na sua frente, né? É. Então, assim, que é assim, muito interessante é o efeito manada, né? Realmente a questão da agora presença... você vai explicar também o que é o efeito manada. O meu texto é facinho, né? A tua parte é mais fácil. O efeito manada é aquele que... a pressão do grupo, né? A pressão do grupo, É a né? pressão do grupo. E isso acaba sendo... A pessoa ela não pensa no que é melhor dentro da sua situação, mas ela se pauta pelo que o grupo está indicando, enfim, né? A questão do pertencimento. As redes sociais levam ao efeito manada, extrapolando? Muito. Assim, efeito manada existe desde Desde sempre, né? Mas a questão hoje, né, da comparabilidade do acesso à informação e assim o quanto que você se identifica, né, com determinados grupos, isso acaba realmente ali sendo um atalho para decisões que não necessariamente são as melhores para você. Né? Então, esse é um exemplo Você aí está dizendo, importante então, que de o atalho efeito mental. do grupo pode afetar O seu consumo. Sim, a comparabilidade, exageradamente, né? Exatamente, né? A comparabilidade, aquilo ali pode ser um motor para desencadear essa questão, né, do imediatismo, da necessidade de um consumo entre o que realmente eu necessito e daquilo que eu desejo. Então, e aí com isso a disponibilidade, né, acaba realmente Você tem falado muito, que eu acompanho, na reserva de emergência, né? Isso. Que é um conceito que normalmente as pessoas às vezes não têm a devida acurácia do que realmente é. Exatamente. Né? Como é que é importante todo esse contexto você estimular as pessoas a ter a ter uma reserva de emergência? Pois é, porque assim, a questão da poupança, né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa, não, porque realmente a renda é muito baixa, e aí as pessoas elas não têm condição, né, de fazer uma poupança, né? Mas o que eu costumo, né, conversar, né, e falar sobre é que um primeiro passo que é assim fundamental é você procurar não gastar além das suas possibilidades, né? Então esse aí é uma regra de ouro, né? Um primeiro Faça ponto. o seu orçamento. Igual o governo, né? Faça o seu orçamento. Faça né? o seu orçamento, né? Procure viver dentro do seu orçamento. Obviamente, né, tem uma parcela da população que até a Caterine coloca, né, 70%, né, ganha. 70% dos ocupados ganham até 2 salários mínimos. Isso. Então, realmente, aí a questão muito das necessidades básicas, né, que precisam ser atendidas, né? Mas mesmo nesse sentido, às vezes assim, mas é muito pouco ou sobra muito pouco. Se você esperar para alguma coisa sobrar para você poupar, você não começa a sua reserva. Então é muito assim a questão do hábito, né, da atitude. Quer falar? Eu queria só dizer, porque daí você transforma o 2, aquele sistema 2, puxa ele para o sistema 1. O sistema 2 é o racional, você está dizendo. Por intuitivo. Isso, você mais imediato. assim, torna isso automático. Isso. Sabe assim, quanto eu quero da minha remuneração, para mim, na forma de reserva. Isso. Para eu usar para uma emergência ou para um projeto. Exatamente, porque a questão da emergência é identificar quais são seus gastos fixos, ou seja, aquilo que realmente, né, você não pode abrir mão. Não pode abrir mão, então, assim, luz, gás, ou escola do filho, ou, enfim, os seus gastos fixos, e aí você almejar pelo menos alguns meses, né, 6 meses, 12 meses, né, ou, enfim, se você puder mais, melhor, ter ali esse recurso para, no caso... Eventualidades, né? Que ninguém tá livre, né? Porque muitas vezes a eventualidade, a pessoa entra no cartão de crédito, né? Você tenta resolver uma eventualidade no cartão de crédito, uma aí vez pronto, até dá, né? Uma vez dá. Uma vez dá, né? Agora O todo cheque mês... especial, né? Exato. Então, assim, realmente é focar, né, na reserva de emergência, né? Primeiro passo, né? Ter essa atitude, né, de um percentual menor que seja para você, né? E aí depois você
ver as suas outras necessidades, né? Entendi. E ali você, pelo menos, juntar essa reserva de emergência e ela realmente ficar fora do seu alcance, né? Que eu falo, né? Se você tiver um doce na geladeira, você na segunda-feira ele não vai chegar no domingo, no final de semana. Certeza, Então, é aquilo, né? Essa reserva, o objetivo é que ela não fique ali, né? Olhando para você, né? Entendi, Que fique escondido, né? fique de alguma forma, porque a gente também raciocina, né? Que é o outro, é o mental accounting, né? Que é... Não, agora você... Agora nós abusou, né? E ainda foi em inglês, viu que tem, né? Eita. É a contabilidade mental, né? É a contabilidade mental, as caixinhas, né? A latinha que você não via quanto tinha na latinha, né? Você colocava na latinha e ficava lá em cima. Ah, E tá. a gente via nos filmes antigamente, a inflação acabou com a latinha. Com a Porque quando pegava o dinheiro não da dá, latinha. né? Mas agora não, gente. Por isso que a gente trabalha para a inflação ser baixa. Porque daí você coloca o dinheiro na latinha. E tá lá, né? Não, mas não coloque na latinha. Veja um lugar. Mas o que é leva a pro contabilidade mental que... Exatamente, você raciocinar, né, por categorias. Por categorias, né? Então, isso realmente também é algo que é um atalho que vai te ajudar, né? Você fazer e colocar nessa caixinha, essa é a minha Esse caixinha dinheiro da aqui é para os alimentos, esse dinheiro alimentos, aqui é para o colégio das crianças, esse dinheiro aqui é para o transporte. Esse aqui é para minha reserva de emergência, alguma coisa que eu não tenho... Aí você meio que organiza a sua vida, né? Exatamente. Se sobrar dinheiro de uma caixinha, você pode até levar para outra, né? Eventualmente, Depende, né? Só paga as dívidas antes. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês duas. Essa discussão de descontrole orçamentário familiar, vamos dizer assim, a gente está tratando um caso aqui mais microeconômico, ela não acontece só assim... Para diversas faixas de renda, tem pessoas descontroladas. Tem gente rica, descontrolada, tem gente com baixa renda, super controlada, ou seja, não tem muito a ver em si com a renda, mas tem a ver com o comportamento. Exatamente. Poderia dizer isso? Não, estatisticamente você tem um número maior, uma proporção maior do pessoal de mais baixa renda. Mas eles são estatisticamente mais representativos também da amostra. Não, eles são um número grande num valor macroeconômico menor. Mas em quantidade... É isso. Existem, lógico que vem muito também da educação familiar, essa bagagem que ela colocou. Mas é um fenômeno que acontece também com o pessoal de mais alta renda. Isso. Né? Que daí vem a segunda experiência da Ana. Assim, né? não é só o fato de você ter renda maior que você vai ficar, não. Eu tive renda maior, tinha um novo emprego, pronto, agora eu me equilibrei. É porque o carro, porque aí almeja o novo padrão, né? A renda maior traz o novo padrão. Isso, daí você quer mudar de clube para um clube mais chique, você quer trocar de carro por um carro melhor. Ao invés de ir para Fortaleza, vai querer ir para Paris. Agora, houve uma época que, inclusive, para Fortaleza estava mais caro do que para Paris, mas agora... Equalizou, né? Mas, enfim, né, as pessoas... E muito dessa coisa assim, mas como? Eu não vou viajar este ano, né? Então, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Acontece com as pessoas de mais alta renda. E aí entra um outro tema, Taliba, que eventualmente a gente pode se dedicar mais lá para frente, né? É que as pessoas não se preparam para o amanhã quando a gente parar de trabalhar. Eita, aí a coisa ficou. Porque, ainda que calculem orçamento, façam a reserva de emergência, a reserva de contingência, né? Tudo direitinho. Mas não faz a reserva... Na inatividade, quando você perder a capacidade laboral. Nós sabemos que é um jogo, a pergunta, como é que você faz para os teus alunos lá? Onde você vai estar daqui a... Fiquei assustada quando ela me falou. Foi como é que é? A pergunta qual é? Olhando daquela câmera. Olha lá. Onde você... quem é você e onde você está em 2045. Nossa, supondo que está... Aí o cara pensa, não, em 2045 eu estarei nessa situação. Aí ele vai fazendo de trás, de frente para trás, voltando no tempo. Então, tudo isso que nós estamos conversando, a Taliba vai nessa questão do imediatismo e do que eu faço com a minha renda hoje e das escolhas intertemporais. Você sabe, volta tudo. O crédito viabiliza essas escolhas intertemporais, né? Eu trazer para hoje, porque eu tenho um projeto hoje,
ou eu faço a reserva, alguém vai usar o meu, faço a reserva e daí para o meu projeto lá da frente. Então, o crédito e a reserva, né, ela são os instrumentos que viabilizam essas escolhas ao longo do tempo. E o que você pode, e o que tem, assim, na população mais pobre que foi bancarizada, de menor renda, que foi bancarizada agora, eles ainda não têm essa dimensão. Então, é uma questão de trabalhar. Posso continuar só mais um pouquinho? Eu me lembrei de dizer uma coisa. É que, assim, isso não está fora do radar das autoridades. Isso. Né? Não está fora do radar das autoridades. O Banco Central tem uma ENEF, uma Estratégia Nacional de Educação Financeira, onde tem diversas agências reguladoras, a SUSEP, o CVM, Banco Central, que estão trabalhando. É como massificar isso. Então, no caso do Aprender Valor, que é um projeto do Banco Central, eles têm, é muito bacana, é que não atende todo mundo, mas tem que começar de algum lugar. E ainda existem diversos espaços abertos para diversas grupos atuarem, inclusive mentorias de educação financeira para quem é mais velho, que não necessariamente é no que aplicar, é como você se organizar. Mas eu só queria comentar que esse Aprender Valor as pessoas talvez não prestem atenção e nem saibam, porque é site do Banco Central, quem é que entra, que coisa mais complicada, mas é um programa onde eles fornecem material para escolas via Secretaria de Educação. Eles treinam os professores, eles fornecem o material com as aulinhas prontas para entrarem dentro do currículo de matemática, de ciências e de português. Depois, a terceira etapa é fazer uma avaliação do que eles aprenderam, mas isso eles estão espalhando pelo país todo. E aí a ideia é começar a educar as crianças já a prestarem atenção. Porque quando nós vamos ver nossos resultados no PISA, que tem educação financeira, a PISA é uma pesquisa coordenada pela OCDE. Eu pedi a você para explicar o que é o PISA. O PISA é uma pesquisa coordenada pela OCDE, do qual o Brasil, que não é membro da OCDE, faz parte desde o início como voluntário, onde eles submetem um questionário a jovens de 15 anos para avaliar capacidade de leitura e tal, e educação financeira. Vai mudar agora, não vai ser todos, mas enfim. E o nosso resultado lá é só mediano, assim. Uma das dificuldades é exatamente entender o conhecimento, né? Taxa de juros simples, taxa de juros composto e tal. E aí avalia também atitudes e comportamento. Mas vamos lá. E aí, quando eu vi lá que aquele resultado de conhecimento estava baixo, né? Que é matemática. Uhum. Aí eu volto assim, né? Campanha. Né? Se você for bem em matemática, ou se você se esforçar, matemática não é tão difícil, matemática você usa no dia a dia. E vai usar para o resto da vida. E no dia a dia. O pessoal, a matemática é algo que... mas não é equação de segundo grau, exponencial. Não é viés da Caterina, que é engenheira. Pois é, o amor pela matemática. Não, mas é que é o seguinte, olha só, quer ver? Você vai comprar pão. Você vai comprar pão, né? Daí tem troco. O preço do pão subiu, não subiu. Tudo isso é matemática. Não é uma coisa complicada. Quanto você carrega na sua carteira? Vão ser notas de 2, nota de 5. Não carrego mais, agora tem Pix. Ótimo. Né? Mas ainda o Pix você tem que somar depois quanto você gastou de Pix. Então, soma, subtração, essas coisas. O problema, a questão é que as questões da educação assim, financeiras é muito no sentido da resistência das pessoas à matemática. Acaba realmente tem isso. Um bloqueio, né? Exatamente. Isso não é muito complicado, isso é muito difícil. E aí, né? Olha aí, você trazendo a questão, né, da matemática. E em relação a pesquisas, né? Foram já feitas, tem pesquisas em termos de educação financeira, né, que abrangem alguns conceitos, né, básicos, que entendimento de taxa de juros, valor de dinheiro no tempo, diversificação de risco. Com juros composto, né? Porque o nosso cérebro não entende bem o que é o juro composto. Raciocínio exponencial, né? Essa é uma grande descoberta. E aí, quando você aprende. O cara assim, um pouquinho ali, de hora para outra virou, aí ele nem sabe nem por que tanto para o bem quanto para o mal. Pro mal, mas é olhando para o mal, né? Assim, uma dívida pequena e normalmente eu vi estatísticas que as pessoas de uma hora para outra a dívida ficou gigantesca.
É justamente para a questão, né, que os juros sobre os juros. Então, isso é um dos itens que, quando é realizada uma avaliação de educação financeira, fazem perguntas nesse sentido, né, para ver o quanto que as pessoas compreendem, né, e a questão do tempo, né, que tempo em finanças é assim o fundamental, ativo, né? principal. Né? E a questão da diversificação, né? O não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Que realmente isso também é um conceito importante. E quando é feita esse tipo de avaliação, e aí em vários países emergentes, países desenvolvidos e tudo, com algumas exceções, enfim, é muito baixo, os scores são baixos. Então, é uma questão realmente que, daí a questão que ela colocou, né, das iniciativas em termos da educação, né, de trazer isso de uma forma mais concreta, né, nas escolas. Quando for, por exemplo, ensinar progressão aritmétrica, progressão geométrica, acoplar essa questão dos juros, o que é, e, enfim, uma série de já melhorou bastante. Catarine, então a gente poderia meio que fazer um resumo dessa primeira parte. O seguinte, o problema do endividamento das famílias, da inadimplência, tem uma questão macroeconômica importante, juros elevados durante muito tempo, um processo digamos, de bancarização muito rápido, talvez, mas você tem uma liquidez muito você tem características macroeconômicas. Um crédito ampliado muito, quer dizer, que possibilitou muita gente se tomar crédito. Diria que tem esse aspecto. Eu concorda? só não chamaria de problema. Não, mas é uma questão. Tem uma característica. É uma característica. Tem um aspecto, um aspecto macroeconômico. Nesse sentido. Aí você está... A Ana, ela entrou por outra vertente, que é a questão comportamental, de como as pessoas tomam suas melhores decisões e, às vezes... Né? E tem um terceiro elemento, que é a educação financeira, a habilidade de entender esses conceitos, entender como isso funciona. E você geria... Está faltando mais alguma coisa? Não, o letramento financeiro, né? Que o letramento financeiro que está ali na educação, que não é só investir, né? Sim. Que é a segunda etapa depois que você tem a reserva. Né? Sem a reserva... você não consegue investir. Eu falo, né? Como vou investir, né? Onde é que eu vou aplicar? Mas primeiro tem que ter o quê, né? Como eu faço para investir? Gente, primeiro, né, tem umas etapas anteriores, né? Que é a questão da atitude, da poupança, da reserva, a constituição da reserva de contingência, que tem que realmente ser ali um produto, você ter numa liquidez, você ter uma disponibilidade rápida em relação a esses recursos. Aí, findo esse ciclo, aí entra a questão, né, de você se familiarizar com produtos e o que faria sentido dentro das suas metas, dentro da sua jornada, e não esquecendo, como a Caterine colocou, também a aposentadoria também, né? Porque você vai pensar na aposentadoria muito lá na frente, você perdeu aí um ativo valiosíssimo, né? Que é o tempo. O tempo, né? É o tempo, né? E a sua capacidade também maior de trabalhar, você é mais novo, você tem mais energia, você vai, às vezes, pensar numa situação que você, inclusive, já está desacelerando, né? Exatamente. Mas ainda assim vai. Tem uma perna também que nós não comentamos, que é o sistema financeiro em si, nós mencionamos na hora da bancarização, né? Eles também não estão alheios a isso, né? Porque eu falei da latinha, mas hoje já tem diversas instituições financeiras que oferecem essas modalidades de você deslocar da sua conta corrente para alguma outra, que as pessoas podem aproveitar, já que elas estão bancarizadas, elas usem os instrumentos, né? O Banco Central publicou uma norma onde as instituições financeiras têm que oferecer esse conhecimento para os seus clientes. Entendi. Então, é difícil. Você pode oferecer água para o cavalo, mas não pode obrigar o cavalo a beber, né? Tem uma coisa assim. Então, mas você oferece os instrumentos, essa coisa de decisões informadas, né? Então, usa-se, você está bancarizado, olha o que o teu banco te oferece, que conhecimentos ele te oferece, que instrumentos ele oferece, porque não vai deixar dinheiro na caixinha, que daí cria um problema imenso para o meio de pagamento, não tem moedinha, não tem nota. Eu lembro que quando reduziu a inflação, eu fiquei super feliz, que daí eu ia ensinar meus filhos a economizarem moedinha no porquinho, né?
Meu colega do Banco Central disse, Catherine, pelo amor de Deus, está todo mundo economizando um pouquinho, a gente não tem moeda. Né? Então, as próprias instituições financeiras, né, elas oferecem algumas, né, assim, eu não conheço todas, eu não estou fazendo propaganda, é só, uma vez que você é bancarizado, use, olhe o que tem. E use esses instrumentos. Informar, né? Use os instrumentos para se organizar, né? E não tem milagre, né, Ana? Não tem. A gente Tem falou milagre. muito aqui na questão da educação, com foco, né, ainda nos jovens. Mas, assim, acho que as empresas elas também podem promover, né, esse debate, trazer, né, esse tipo de informação, até mesmo dentro dos riscos psicossociais, porque pessoas endividadas são pessoas sob pressão. Pessoas sob pressão, elas não... Saúde é mais afetada, né? Isso. Bem-estar, né? Exatamente. E assim, ela imagina, né? Pessoas que vão operar máquinas, pessoas que lidam com a segurança de outros e em vários setores. Então, isso é algo que realmente pode e aí você vai já expandindo, principalmente para um público que não vai passar mais pelos bancos escolares, nem por uma universidade. Que são os endividados agora, né? Isso, né? Que pode realmente, assim, é uma outra frente, né? Porque a gente tem que pensar, né, que, ok, a gente vai agora... A iniciativa do Banco Central, CVM, tem vários órgãos, né, e próprias, por exemplo, do setor que eu atuava, que é a Previdência Complementar, tem várias iniciativas, né, em termos de educação financeira e tudo, mas a gente tem que pensar naqueles que realmente assim, não vão, né, por N motivos, acessar esse tipo, né, de informação. E aí, o que é possível pensar no sentido de que as pessoas não tenham necessidade de tomar tantas decisões, né? Principalmente quando, assim, produtos... Porque há limitações também, né? Produtos muito complexos ou, assim, que demandam ali você tomar várias iniciativas e que as pessoas acabam se deparando e aí elas não fazem nada, né? Porque elas não entendem, elas não conseguem avançar. Deixa eu trazer um tema aqui, já última parte aqui da nossa conversa. Nós estamos, como eu falei, nós estamos gravando em abril de 2026. Nós estamos na iminência de um plano, né, do governo federal, do novo ministro da Economia, ministro da Fazenda, na verdade, de procurar alternativas para reduzir o nível de endividamento das famílias, né, inadimplentes. Nós tivemos o Desenrola em 2024, se eu não me engano. Foi até meados de 24. E agora nós temos na iminência, não tem nada ainda definido, né? A gente não pode estar comentando sobre uma coisa que não tem, mas uma notícia, né, que está sendo divulgado na imprensa. Eu queria ouvir opiniões não só sobre essa proposta, mas as outras propostas que ele vai trazer, que usar o recurso do FGTS para reduzir parte do endividamento das famílias. Como garantia, né? O que é que vocês acham dessas ideias, né? Você acha que faz sentido e que a gente tem aí um caminho? Porque, na verdade, o FGTS é o Fundo de Garantia do Trabalhador, mas também ele está ali para a habitação popular, né? Então, tem que ter muito cuidado, não nessa... O que vocês acham que pode ser uma boa medida, ou vocês acham melhor esperar chegar aí a divulgação realmente da coisa? Porque você está liberando, ao fim e ao cabo, uma reserva, né? Reserva. É uma caixinha que a pessoa tem lá, guardado, né? De uma reserva, né? Para uma questão mais emergencial, né? Então, tem a caixinha, vai usar a caixinha do longo prazo para uma questão do curto, né? Mas a pessoa pode ser que ela pague, né? Mas não seria importante a gente, por exemplo, trocar por exemplo, se eu pego o consignado a uma taxa mais baixa e consigo pagar um empréstimo. Sim, você exatamente. Queria falar do consignado, né? Vamos falar do consignado. Vamos falar do consignado. O consignado, ele é um empréstimo com uma garantia muito específica, que você recebe um determinado valor,
e ele desconta do seu salário, quer chova, quer faça sol. Então... Por isso que o juro é mais baixo, né? O juro é mais baixo. É uma garantia. Porque Uma garantia. imagina também. Porque quem fez a reserva quer ter o dinheiro dele no banco a hora que precisar. O banco não pode emprestar para quem não paga. Né? Então, porque todo mundo vê, é muito caro e tal, né? Assim, quem depositou quer o dinheiro de volta. Então, tem isso. Trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata faz todo sentido do mundo. Sim, né? claro. Uma dívida de curto prazo cara por uma dívida de mais longo prazo mais barata faz todo sentido do mundo. Então, como é que você estimula os bancos a concederem isso? Trocar. Os bancos têm uma parte de estímulo porque corre grande risco deles não receberem. Então, se eles conseguirem que o devedor pague, é um aspecto positivo. Ele não pode dar o dinheiro, porque o dinheiro não é dele. O dinheiro é de quem depositou junto ao banco. Então, o banco tem que pensar que quem deixou o dinheiro com ele tem que receber o dinheiro lá. Ele pode negociar condições, imagino, e uma garantia. Né? O Desenrola teve condições muito particulares. Assim, já naquela época, o Desenrola acho que foi de metade de 23 ao final de 24. E aí, 25, você vê o endividamento... voltando. A inadimplência voltando. Né? Então, o Desenrola ele tem uma característica muito, muito peculiar, mas eu acho que a principal vantagem do Desenrola foi anunciar para as pessoas que elas podiam ir lá negociar. Tá. Porque elas podem ir lá negociar, elas já podem hoje. Né? Se entrar no Serasa, os bancos fazem junto com o Serasa programas de renegociação e tal. E acaba estimulando a pensar no problema, né? É importante a pessoa chegar com um plano, né? Isso, assim, e disposta a, né? O governo está bem preocupado, eu acho que ele tem que estar. Agora, dar dinheiro de graça não é uma boa coisa. Senão nós vamos entrar no Refis 1, Refis 2, Refis 3, desenrola 1, desenrola 2, desenrola 3, mas eles mesmos estão alertas com isso. Toda notícia que a gente vê desse plano não é um plano fácil, tem que costurar garantias. O fundo de garantia ele tem um outro problema, né, Ana? Tipo assim, ele rende pouco, ele é uma reserva longa, mas ele rende pouco. E talvez as pessoas paguem, se elas pagarem direitinho, e ela não perde o fundo de garantia. Mas o fundo de garantia é um fundo que é usado para diversas outras coisas. E aí, se você usa para isso, tem que ver o impacto na sua capacidade de financiar outras coisas, inclusive financiamento habitacional, né? Então, não há escolhas triviais. Não é fácil. Né? Se fosse fácil, já tinham feito. Mas o importante, por outro lado, é que o governo está tentando encontrar soluções. Uma coisa que o governo pode fazer é exatamente esclarecer e talvez o governo tem uma participação nessa situação de hoje, né? Porque o governo é um governo que acredita que gastar faz bem, né? Então, não é um governo que particularmente estimule constituição de reservas, fazer orçamento e tal, é da natureza, né? É muito difícil você ser governo e ficar estimulando as pessoas a fazerem reserva. Tudo moderadamente é bom, tudo que é demais é demais. Um equilíbrio, Nem gastar muito, nem fazer muita reserva, porque senão também não... exatamente. Também fazer muita reserva e ninguém entra aguenta. No outro... não vai... Eles têm uma equação que não é fácil, porque eles não podem dar de graça, os bancos também precisam, o que eles têm para oferecer de garantia. E o governo, por outro lado, também não pode ficar sangrando o orçamento dele, que ele já tem comprometido uma grande parte do orçamento dele com outros projetos, né? Então, a educação financeira, o letramento financeiro, essa mudança de atitudes do sistema 2 para o sistema 1 leva tempo, é um processo, mas que pode ser estimulado e pode nos tornar uma economia não tão imediatista. É um processo cultural, não é fácil. E assim, é parte do ser humano. Do ser humano, né? Aqui não é diferente aqui do que né? É o ser humano. Não, e você vê nos Estados Unidos filmes... Alguns locais mais, outros menos. Mas enfim, é algo que realmente você... observa, Reino Unido, vários países eles identificam, fazem políticas justamente
considerando essas questões Essas da características, né? economia comportamental, né? Isso. Nós estamos chegando no final aqui, infelizmente, da nossa conversa excelente. Eu acho que, né, Catarina, você que é pesquisadora também da FGV IBRE, né, é uma contribuição que o IBRE está, né, fazendo, levando até as pessoas para a gente... Muito positivo, trazer essa discussão, né? Levanta uma bandeira, contribuição assim, presta da Ana, atenção. Presta atenção, né? Presta atenção, É. procure especialistas para ajudar a melhor decidir, né? E aí, nesse fechamento, eu queria ouvir de vocês, assim, não é nossa intenção dizer o que é que cada pessoa tem que fazer. Não, mas eu queria que cada um de vocês duas desse assim os insights que ajudasse as pessoas a... Bom, esse é uma questão importante e a gente tem que parar para pensar agora como é que eu devo decidir meu orçamento, assim, quais são as questões essenciais, necessárias para termos uma boa gestão financeira pessoal, né? Quais são, assim, aquelas regras de ouro que valeria a pena que cada um pudesse, claro, de acordo com as suas características, as suas particularidades, mas quais são aquelas grandes regras que valeria a pena, né, a gente observar? O que você queria começar? E já se despedindo aqui do nosso... Exatamente. E já pensando uma nova rodada, porque aqui foi pouco para discutir tanta coisa, Nossa, né? tem muita coisa, né? Assim, muito feliz em estar aqui, poder contribuir. Eu acho que, assim, a questão finanças é algo extremamente pessoal, né? Então, o que funciona para mim não funciona para você ou para ela, né? Cada um tem a sua história, as suas metas, os seus sonhos. Porém, é aquilo que também ninguém sabe melhor do que o que é bom para você do que você. Né? Então, realmente é algo que... pessoal, né? Exatamente. Então, assim, primeiro você... raciocinar, né, dentro das suas metas, o que você pode comprometer, o que você precisa, né, ter aí um reforço, aí é o papel do crédito, né, e isso tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem discutido, né, se você tem uma família, né, porque não adianta você fazer todo um planejamento se os outros membros da família não estão no mesmo barco, né, que eu falo, né, não adianta você um rema para um lado, outro rema para o outro, ou ninguém sai do lugar ou afunda, né? É uma das coisas que eu converso assim quando eu estou fazendo uma palestra e conversando com as pessoas, né? A gente tem que ter consciência, né, de que se realmente você está dentro de um núcleo e conversar sobre dinheiro, algo que ainda um tabu, né? É um tabu, né? E às vezes as pessoas elas são casadas, elas vivem no mesmo local e não conversam sobre esses assuntos, né? E isso é parte da rotina, você realmente precisa ter ali um alinhamento, porque senão são fontes, né, de que adianta eu fazer o meu orçamento, pensar em ter as metas, em ter os sonhos e as outras pessoas não estarem dentro da mesma... Em sintonia, né? Em sintonia, exato. E aí, realmente, isso é muito importante. Conversem sobre. Eu acho que também, até mesmo, por exemplo, estamos numa situação de endividamento. Qual vai ser o plano? Qual porque a isso tem que... né? Realmente tem que... E procurar também pessoas que possam ajudar. Sim, também, né? sempre, né? Sempre é importante. Se você não está conseguindo, né, visualizar ou ver ali um plano, né? Ou seja, qual é a dívida que eu devo pagar primeiro, se eu tiver mais que uma, etc. Sabe, é o tipo da coisa que a gente pode, ou estudando, ou procurando recursos, ou hoje tem muito, né, a Caterine citou, muita informação, mas às vezes você tem uma pessoa que ela já é mais versada e tudo, e pode, às vezes, te ajudar. Ótimo, também. Perfeito. Né? Caterine, qual é não diria conselho não, porque aqui a gente não tem essa função, assim, mas quais são os riscos e os desafios, né, para...
A primeira é você saber com quanto dinheiro você está contando. Isso. Né? Quanto dinheiro você Botar na tem. ponta do lápis, né? Anota. Anota. Né? Recebeu, anota. E aí anota no que gastou. Porque em qualquer faixa de renda você escuta isso. Diz, nossa, o dinheiro sumiu. Exatamente. No que eu gastei? N Nem sei. prestações, vai tudo não, em prestação. não, e tudo em desapareceu. prestação. Tipo assim, nossa, paguei luz. Quanto você gasta de água? Sei lá. Né? Não, e de luz? Quantos quilowatts? E não, sabe assim? Então, botar num papel importante. Coloca no papel. E daí olha a conta de luz. Olha quantos quilowatts são. Sabe? Quanto é que tá? Perfeito. Tá bandeira branca? Sabe? É uma coisa tipo assim, toma pé da situação. O dinheiro é um instrumento. É um instrumento que você vende o teu trabalho, de maneira geral, né? O teu tempo, o teu trabalho, e você recebe em pagamento um instrumento que vai te dar as coisas. Vai dar luz em casa, água, escola, transporte, viagem, carro, sei lá, o que quiser, né? Computador e tal. E então, mas primeiro, quanto você pode contar e onde está indo? E aí, quando estiver indo, bem beabá, né, Ana? Assim, quando olha se dá para economizar ali, né? Luz que se apaga, luz que não paga, né? Ar-condicionado fica ligado. Eu estou falando umas coisas que no Brasil, assim, tem muito, né? Ar-condicionado, ar-condicionado fica ligado, não tem ninguém lá, né? Então, começa a racionalizar as coisas. Aí, depois, começa a dizer assim, bom, olha só, aqui eu já consegui diminuir isso. Aí, se você sabe onde você gastou, você sabe se está dando, não, se precisa de uma renda complementar, fazer bolo, lavar carro, alguma coisa e tal. Né? Mas começa a organizar o quanto tem de dinheiro e no que vai. Aí, depois, começa com aquelas estratégias, sempre lembrando o seu passado, né? Porque você traz isso do seu pai, da sua mãe. E eu concordo, assim, gênero, número e grau, com a intensidade maior possível com o que a Ana falou. Disse assim, temos que conversar sobre dinheiro. Né? Dinheiro não pode ser um tabu. E aí eu vejo, assim, porque eu também vejo no Instagram, né? E fica aquela regra número 1. Qual é a decisão mais importante da sua vida, né? Casamento. Com quem você vai casar. E porque quem vai casar é o teu parceiro de vida. E aí, antes de tudo, combinem como cada um vai gastar a sua renda. Ou se, né, se um vai ficar em casa. As estatísticas, uma grande parte dos divórcios tem fundamentação ligada tem que trabalhar em time. Agora é um time. E não é uma decisão trivial, né? Porque o teu parceiro... Isso, o teu parceiro veio de outra família. Outra família, traz outros costumes. Isso, meu pai que dizia que o que você queria, que a gente quer é que o filho case com o vizinho, né? Porque daí já é parecido com você, mora perto, os mesmos valores e tal. Mas é porque daí fica mais... Mas não é assim. O mundo está aberto. Você está aqui, namora uma pessoa de outro lado do planeta, fala pela internet e tal. Mas, assim, acertar, saber o quanto tem, saber onde vai, daí o jogo começa, né? Ver onde clareza, né? A tudo isso. E aí ver o que dá para, né? O que dá para reduzir, o que não dá, né? Lembrando... É um trabalho de time. Porque não fazer uma tatuagem, para mim, é fundamental. Mas eu preciso fazer essa tatuagem. Então deixa de fazer aquilo para fazer a tatuagem. Tem uma escolha sempre. A questão das escolhas. Sempre ali, né? E crédito é uma escolha. Tudo são escolhas, né? Fazer escolhas bem informadas, você precisa ter os dados antes. Ok, pessoal, muitíssimo obrigado. Valeu, obrigada a você que acompanhou mais um episódio do podcast Conexão Econômica. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, dê o like aqui do nosso projeto Conexão Econômica e até um próximo Conexão Econômica, sempre trazendo um tema de grande discussão para o debate nacional. Muito obrigado.